Olá, bem-vindos a mais um repórter mensal da Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de janeiro. Bom, o cenário internacional, o destaque foi tudo na parte geopolítica. Logo no início do ano, dia 3 de janeiro, os Estados Unidos fez uma operação militar capturando Maduro dentro da Venezuela, levando para Nova York para enfrentar um júri e responder por todos os crimes que ele cometeu aí ao longo dos anos. Então isso mexeu bem, com a dinâmica aí, principalmente no fluxo que a gente já viu ano passado, ao longo de 25, dos investidores realocando dinheiros, novos investimentos, em vez de só irem para os Estados Unidos, então as empresas vencedoras, mas espalhar ao redor do mundo, fazendo hedge perante ao dólar. Então, como o Trump mostrou que a América Latina é muito estratégico para ele, ele quer, foi na Venezuela, já falou que vai querer uma mudança de regime em Cuba também, então os investidores fizeram uma alocação grande na região. Então todas as bolsas aqui da América Latina tiveram uma alta expressiva, de 10, 15% até 20, 25%. A gente separou um gráfico aqui que tem um índice que pega aí as bolsas da América Latina, mostrando que teve uma forte alta ao longo do mês. E isso ajudou também no movimento de dólar fraco global e bolsa americana ainda frágil ao longo do mês. Teve o evento na Groenlândia também, então o Trump ameaçou de entrar militarmente, acha que é um país ali estratégico, muito perto dos Estados Unidos, então teve um tumulto com tarifas e ameaça de tarifas na Europa, que ao longo do mês foi resolvido, mas isso tudo tem acentuado essa diversificação aí de investimento ao longo do mês. Isso fez um movimento muito grande também nas commodities, o ouro continuou subindo, a prata também. A gente teve também de evento da reunião do Fed, que manteve juros estáveis, não fez muito preço. O que fez foi a indicação do novo presidente do Fed, do Kevin Warsh, que já foi do board do Fed, é um cara super bem conceituado. Isso ajudou a minimizar as perdas no dólar, que a gente tem visto, porque ele é um cara muito sério, com uma reputação bem alta. Ele defende reduzir o balanço aí do Fed. Ele vai ter, em momentos, viés de queda de juros, talvez agora, mas depois vai ter viés, se precisar subir o juro, vai subir o juro. E estava entre ele o gestor da Bridgewater e nessa incerteza que o mercado estava, acho que foi um nome que fez com que o dólar voltasse a ganhar força aí no finalzinho do mês. Na parte global também esteve no Japão, o primeiro-ministro dissolveu o parlamento, chamando novas eleições, e que o Japão está nesse momento meio turbulento de mais fiscal, o juro longo chegou a abrir um dia 30 bips, então vai ser importante acompanhar essa eleição aqui daqui para frente. Mas de fato a gente começou um ano aí bem agitado, com fortes movimentações ao redor do mundo e mostrando uma preocupação aí ao longo do ano. Bom, no Brasil o destaque foi todo na parte eleitoral. O Flávio Bolsonaro se mostrou um candidato bem viável, bem forte nas segundas pesquisas, ele está bem próximo do Lula, em algumas pesquisas até vencendo no segundo turno. A gente teve o Tarcísio anunciando que vai focar na reeleição em São Paulo, inclusive se reuniu na prisão com o Bolsonaro e saindo, dando um apoio aí para o Flávio. Então isso tornou um cenário aí para um ano bem volátil aqui para o Brasil. Apesar disso, devido ao vento externo aí muito a favor, o dólar voltou para as mínimas, as bolsas para as máximas, então o mercado não está aí dando muito peso para a eleição no momento. Na parte econômica a gente teve o IPCA aí bom, um pouquinho abaixo do esperado, apesar do núcleo ligado serviço de mão de obra ainda incomodando, mas alguns núcleos, como serviço subjacente, mostrando uma melhora. A gente teve o CAGED que decepcionou, veio bem abaixo
do consenso. E isso tudo acho que ajudou aí. A gente chegou no final do mês, o Copom, né, indicou aí que vai começar o ciclo de corte a partir de março, né? Então isso tudo aí ajudou a ancorar os ativos brasileiros, esse fluxo muito forte para a América Latina. Acho que um Copom aí falando que vai iniciar o ciclo de queda de juros, né? E uma eleição aí bem certa para o Brasil. Então vamos acompanhar aí, né, nos próximos meses. Bom, agora falando sobre a performance dos fundos, foi um excelente mês. A gente começou, né, um ano aí muito bem, tanto os fundos de marcos como os fundos de renda fixa, né, com uma performance excelente. A gente conseguiu aí ter uma boa leitura desse fluxo aí forte aí para a América Latina, né, para as commodities, né, e apesar de um ambiente mais difícil aí para a eleição, né, com meio que a desistência aí do Tarcísio, nem que seja momentânea, né, tornando a eleição com a probabilidade maior aí para o Lula vencer, acho que o ambiente externo teve um peso aí muito mais forte, a gente conseguiu navegar esse ambiente, tá? Vamos começar falando aqui da parte de commodities, né, pegando novos macro aqui como base, que a gente consegue falar aí um pouco de cada fundo, né? Então a parte de commodities teve um rendimento bem expressivo, de 1,40 aí no mês. A gente estava comprado em ouro, que teve uma forte alta ao longo do mês, e em especial teve um movimento muito forte aí na prata, né, de um movimento, né, especulativo bem puxado pelos investidores chineses, né, colocando muito dinheiro em fundos, né, que passivos, né, compravam prata. Então a prata, né, separou um gráfico aqui para mostrar, ela chegou a subir 60% ao longo do mês, e no finalzinho do mês o governo chinês suspendeu, né, a movimentação dos fundos, tanto a aplicação e resgate, né? Então, com a falta desse fluxo, né, a prata em Xangai estava com um prêmio de 50% em cima da prata de Londres, então fez com que tivesse um desmonte das posições. Então a prata em um dia chegou a cair, né, 40%, né? Depois se recuperou um pouquinho e fechou um mês ainda, né, com uma alta ali ao redor de, né, 15, 18%. Então foi um mês bem movimentado, a gente conseguiu capturar a alta do ouro e conseguimos capturar a queda da prata, tá? Por isso a gente teve uma performance bem positiva. A gente começou o ano com posição pequena, em fevereiro agora, com uma posição pequena comprada em ouro, aproveitando aí dessa forte queda que teve. A gente acha que vai ser um movimento de longo prazo, onde os bancos centrais estão comprando para diversificar em relação ao dólar. Falando da parte de moeda, a gente teve uma leve perda. A gente estava usando aí o índice do dólar, do XY, né, comprado em dólar, como hedge para as outras opções, né? Tudo que a gente está vivendo hoje em dia tem se beneficiado por um dólar mais fraco, né? Tanto os emergentes quanto a movimentação aí também das commodities tem ajudado nisso. Então, volta e meia a gente compra o índice de dólar como hedge. A gente teve essa perda ao longo do mês. E no final do mês a gente teve uma declaração aí forte do Trump, falando que está gostando de um cenário de dólar fraco. A gente, até quando estava menor no ouro, a gente começou o mês de fevereiro vendido em dólares. Estamos acompanhando, né? Com a nomeação do Walsh como presidente do Fed, movimentou bem o cenário de dólar, mas a gente está acompanhando aí os próximos indicadores, as próximas notícias, tá? Na parte de juro internacional, a gente está mantendo o tomado no 10 anos, tá? Tanto nos fundos de marcos quanto nos fundos de renda fixa. A gente acha que os números da economia americana têm vindo muito forte, né? E a gente acha que todo esse estímulo fiscal que a gente está vendo, ele vai ter mais aí ao longo do ano, né? Trump está de olho na eleição do Congresso, né, para perder poucos assentos. Ele deve vir aí com novos estímulos para o consumidor americano, que vai levar o prêmio de risco aí dessa parte longa. Na parte de juros locais, a gente pegou também um bom movimento, né? Teve um ganho de 0,70, tanto os fundos marcos quanto os fundos de renda fixa, com as mesmas posições. A gente voltou para a posição aplicada. A gente ia zerar em dezembro, com a preocupação das eleições, mas nesse ano, muito fluxo para o Brasil, com o dólar, né, fazendo o mínimo, a gente voltou para as posições, né? Alguns indicadores mais fracos aí de Brasil, como o CAGED, inflação ainda ali seguindo a desinflação,
e depois o Copom aí ratificou, abrindo aí a porta, sinalizando que vai começar um ciclo de corte. Então a gente voltou com a posição aplicada, mas na parte curtinha, focando em política monetária, um pouco de bem intermediária também, e tomado no SHIP. No SHIP vai ser uma posição aí mais estrutural, como hedge para eleição também. Então vamos ver se começa a cair os juros e vai ter todo ao longo que a gente vai andando no ano até as eleições, vai ter todo um prêmio de risco na parte longa, tanto via externa como local, com certeza, das eleições. Na Bolsa a gente pegou bem também esse movimento, tanto local quanto global, teve um ganho de 0,38%, a gente fez uma cestinha de bolsas emergentes, né, mais focada na América Latina, tinha o EWZ também junto, então apesar da incerteza com o Brasil, a gente conseguiu aí pegar nessa melhora de Brasil, principalmente no final do mês, né, e usando a Bolsa Americana aí mais taticamente até como hedge, né, tá tendo uma rotação global muito grande, né, de saída de tecnologia e compra de ativos ligados aí a crescimento, né, a commodity, então a emergente tem recebido esse fluxo. A gente continua com essa posição, né, e usando aí mais taticamente a Bolsa Americana, tanto na compra quanto na venda. Na parte micro, a gente iniciou aí, a gente vem carregando a compra de Vale contra Petro, basicamente, e também a gente conversou com a sinalização do BC comprar as ações ligadas aí ao doméstico, se beneficiam de queda de juros contra o índice, né? O índice subiu muito focado em commodities, não tem espaço aí para ter essa rotação olhando aí ao longo dos próximos meses. Então é isso, a gente está aí com um viés mais positivo aí para o emergente, segue, mas bem atento, bem tático, os movimentos têm sido muito fortes aí no mercado, a gente teve um movimento de 1 ano e 1 mês, então a gente está bem atento aí para montar posições aí mais táticas para proteger e poder reverter essas posições aí a qualquer momento. Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso RI, o time de gestão econômico podem tirar dúvidas do cenário de posições. Continue seguindo a gente nas redes sociais, a gente está sempre colocando aí a nossa opinião, tanto no YouTube, tanto no Instagram, no WhatsApp, e o nosso podcast semanal. Então, obrigado e até o próximo repórter mensal mês que vem.